Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista, discípulo, apóstolo Mateus. Capítulo 25, versículo 1 em diante, nós vamos ler. Diz o texto assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, nós estamos nesta noite, uma noite de quinta-feira, onde nós nos reunimos neste templo, nesta casa de oração, para ouvir a Tua voz, para Te adorar, para render louvores ao Teu nome, porque sabemos que só Tu tens a honra e a glória de receber toda adoração, somente para Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos, fale conosco, ó Pai, e a nossa alma viverá em nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar, tome o seu lugar, tome o seu assento. Irmãos, é um texto que você já conhece, é uma parábola onde Jesus ministrava por meio de parábolas. E se você for continuar lendo a parábola, nós paramos no versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O versículo 14 já iniciaria uma outra parábola. Porém, o texto continua dizendo assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Aqui, quando Jesus ele ia propor uma outra parábola, o texto ia escrever assim: e propôs outra parábola. Aqui não fala, ele continua. Então possivelmente é a mesma parábola. Quando nós olhamos Jesus como o Filho do Homem, como noivo, ele veio nesse mundo, ele pisou nesse mundo e ele trouxe sobre si as nossas dores. Ele pegou os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores e levou na cruz do Calvário e pagou um grande preço, um preço de cruz, uma morte de sangue, uma morte muito cruel, uma morte que o texto fala que ele suou um suor de sangue antes de apanhar, porque ele sabia o peso do pecado de toda a humanidade. Mas Jesus veio e ele nos deu uma oportunidade. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele veio e nos deu uma oportunidade, e ele falou assim: eu vou dar uma oportunidade para você que é pecador,
que está morto nos seus delitos e pecados, mas eu vou te dar vida. Como? Vocês vão ter vida em mim. E fomos vivificados. Através da morte de Jesus e a ressurreição dele, nós tivemos vida. Quando nós cremos em Jesus, automaticamente nós aceitamos e recebemos algo da parte do Senhor. Sim ou não, irmão? Quando você aceita Jesus, quando você olha para a cruz e você crê nele, você aceita e você recebe a graça e você recebe o dom da salvação. Presta atenção, é somente por intermédio de Jesus. Não há nada que eu fizer, que eu com as minhas forças, os meus pensamentos, a minha vontade eu fizer, vai me dar condição para ser salvo. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas porque nós somos salvos em Cristo Jesus, nós caminhamos como Ele. Nós pegamos a cruz e seguimos a Jesus. Então, porque nós somos salvos, nós caminhamos com Ele numa mudança de comportamento, numa mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Não tem como eu servir ao Senhor, eu dizer que eu sou filho de Deus e que eu vou servir ao Senhor. Eu estou falando aqui, eu sou filho de Deus, mas eu não ajo como filho de Deus. Então, naquela primeira parábola onde Jesus fala do filho pródigo, primeiro ele fala das 100 ovelhas, depois ele fala da moeda que se perdeu dentro da casa, e depois ele fala do filho que pediu a herança do pai. Primeiro o pastor, ele vai atrás da ovelha. O pastor da igreja, ele não é pastor, as ovelhas não são do pastor, ele é pastor de ovelhas. As ovelhas fazem parte do rebanho do bom pastor. O bom pastor se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu sou um bom pastor. Então nós cuidamos das ovelhas. A ovelha é um animal débil, que se pôr duas ovelhas para comer na mesma tigela, uma vai bater na outra por causa do alimento. Se pôr as duas ovelhas na mesma tigela para beber água, uma vai dar um coice na outra para beber água, porque é débil. É um animal que precisa ser levado às águas tranquilas, precisa ser levado ao pasto verdejante, precisa podar, porque senão ele ruma um monte de trenheiro e vai grudando e vai dificultando a mobilidade. Então o pastor está aqui para isso, para ajudar. Mas depois que a ovelha vira alguém de valor, que é a dracma, que é a moeda, ela está dentro da casa já. A moeda, ela não se perdeu fora da casa, ela está dentro da casa. E aí quando ela está dentro da casa, a mulher vai, encontra, varre, acende a luz, encontra a dracma, e aí tem festa. Mas aí depois desse momento que a vida cristã, primeiro nós somos ovelhas, fomos alcançados pela graça, o pastor nos buscou, nos deu um cuidado, nos deu água limpa, nos podou, nos limpou. Aí vem, agora nós temos valor. Mas às vezes, muita gente, irmão, eu já ouvi falar, e todos nós já ouvimos falar, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sim ou não? Vale. Porém, quando essa alma entra dentro da igreja, ela pode se perder dentro da igreja, no escuro, na sujeira, no pecado, um monte de coisa. Mas aí vem, diz o texto, que encontra essa dracma, acende a luz, limpa e encontrou. Mas aí tem um terceiro momento em que agora, ao invés de ser ovelha, ao invés de ser alguém de valor, nós somos filho. E o filho, quando ele pede a herança, conscientemente ele sai, o pai não vai atrás. Quando você fica doente, é o hospital que vem até você ou é você que vai até o hospital? Tem muito filho que já não é mais ovelha, que já não é mais alguém de valor. Ele sabe quem ele é, ele já foi ministrado, ele já foi tostado, ele já foi limpo, ele já foi apresentado às águas, aos pastos verdejantes, já mostrou quem é o bom pastor para ele. Agora, se ele decide pegar a herança dele e vazar na braquiara, o bom pastor não vai atrás dele. Ele precisa se arrepender dos seus maus caminhos. A palavra é clara: se arrependa, que eu vou ouvir do céu, sararei a vossa terra, perdoarei os vossos pecados, e eu serei um Deus na sua vida, na sua família e na sua casa. Agora, esse filho, ele descobre quem ele é, e quando ele volta manso. Por que ele volta manso? Ele volta e fala: eu comi lavagem com os porcos,
Para o judeu isso era o fim. Eu comi com os porcos, mas agora estou de volta. Pai, e nem pai, Senhor, coloca eu para comer com seus escravos, porque os seus escravos comem melhor do que o que eu estava comendo. Então coloca eu como escravo. Ou seja, antes nós éramos escravos do pecado. O apóstolo Paulo fala que agora nós somos escravos de Jesus. Nós, por conta própria, entendendo quem Jesus é, nós falamos, nós servimos a Jesus. Nós queremos sentar e servir a Jesus, não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Ele é Jesus, o Salvador. E aí, irmãos, quando nós entendemos, nós estamos de volta dentro da casa. Quando você está de volta dentro da casa, o que Ele recebeu? Uma aliança, uma nova aliança. Já a aliança antiga era baseada no seguinte, irmão: vamos servir a Deus porque nós temos medo de Deus. Vamos servir a Deus porque se nós não servirmos, nós vamos para o inferno. E Deus não quer isso, que você sirva a Ele com medo. Ele não quer que você sirva a Ele por obrigação. Não é por lei, é por amor. Se você quer servir a Deus, é por amor. E Ele falou assim: então você está de volta dentro da casa? Então eu vou te dar vestes novas. E colocou um vestido branco, mais alvo do que a neve. E Ele coloca o que também? Sandálias do evangelho da preparação. Filho, coloca uma aliança no seu dedo. A aliança, a nova aliança, que agora é feita no meu sangue. Eu morri na cruz do Calvário e coloquei uma aliança no seu dedo. Você é meu, você é minha. Jesus me comprou e te comprou com preço de sangue. Ele pôs uma aliança no seu dedo. Agora você está dentro da casa, pastor Arnaldo, você está limpo, você está puro, porque você foi purificado pela palavra. Ele tem te limpado, te lavado, te remido pela palavra. A palavra te limpa. E você está dentro da casa. Quem é você agora? As 10 virgens. Porque eu estou pregando hoje, irmão, é para gente que está dentro da igreja. Não é para o que está lá fora. Eu estou pregando para a noiva. As 10 virgens não eram 10 noivas, eram 10 donzelas. Quando Jesus está expondo essa parábola, Ele coloca 10 virgens. 10 eram prudentes, inteligentes, diligentes, atentas. E 5 eram imprudentes, nécias. E eu anotei aqui o que significa nécios em grego: ignorante, aquele que não sabe e aquele que não quer aprender. Esse tipo de pessoa está dentro da igreja hoje. Foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Foi colocado um anel no seu dedo. Você está dentro da igreja com vestes novas. Você está dentro da noiva, dentro do corpo de Cristo. Você é membro. Você não é corpo, você é membro. Você sozinho, você não é ninguém. Mas quando nós estamos reunidos, nós somos membro. Por isso que não tinha uma noiva, tinham 10. Para você entender que eu faço parte da noiva se eu me colocar na posição. A noiva vai existir, sim ou não? O noivo vai casar, sim ou não? Vai ter uma festa de boda, sim ou não? Mas a pergunta que eu quero fazer nesta noite: eu e você vamos estar nesta noiva ou nós não vamos estar nesta noiva? Aí vem, irmão, Jesus pagou o preço e foi embora. Mas um dia Ele vai voltar. E, por exemplo, o casamento. O casamento acontece, o noivo ele entra e vem até o altar. Quando a noiva aponta, o noivo vai lá voltar e buscar ela? Responde para mim, irmão, sim ou não? O noivo vai lá na porta buscar ela? Ele vai até onde? Até no meio, sim ou não? Normalmente é assim, irmão. O noivo vai até no meio. E diz o texto que o Senhor vai vir buscar a sua igreja no arrebatamento. Mas só nós vamos enxergá-lo. Só nós, a igreja salvífica, nós vamos com Ele nas alturas. E nós vamos subir. E durante a boda do Cordeiro. Mas vai ter a segunda vinda do Senhor. Essa não é a segunda vinda. Ele vem para a igreja, para os salvos. Mas a segunda vinda, todo olho verá. E Ele virá com os santos.
Não é com o anjo, é com os santos. Com quem? Com a sua igreja. E ele vai pisar onde, irmão? No Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, todo olho verá. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Hoje, se eu pegar o meu celular aqui agora, eu vou abrir o Instagram e eu vou fazer uma live aqui agora. E você vai entender o que está acontecendo, se tudo está se encaixando ou não no que a gente está falando. Eu queria fazer uma live, mas meu celular não está me obedecendo. Espera aí, vai dar certo. Vamos lá. O celular agora, irmão, tá uma live ao vivo do meu Instagram. Tem 900 e poucas pessoas. E eu quero dizer para você que quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, todo olho verá. Não é algo fictício, não é algo que você vai olhar daqui, vai ver o sol, a estrela. Não, o olho vai ver ele pôr o pé no Monte das Oliveiras e o chão vai fender, vai se abrir, porque há uma profecia que ele não pisa onde tem gente morta. Então o chão vai abrir, os defuntos vão dar lugar e ele vai passar e vai entrar na porta triunfal, na porta dourada de Jerusalém, porque é profecia. Zacarias profetizou em capítulo 1, versículo 19, você pode ler lá depois, mas é isso que vai acontecer. A live vai acontecer, por quê? Porque todo olho verá. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está, quem está assistindo não está entendendo nada, mas vou desligar aqui, tchau pessoal. Seguinte, o que vai acontecer é que Jesus está voltando. Terremotos, todos os sinais estão se cumprindo. As dores, tem famílias morrendo, tem gente aqui em Anápolis hoje morrendo, irmão, sofrendo, padecendo, e nós estamos dentro da casa, mas nós estamos dormindo. Nós estamos com um anel no dedo, nós estamos com umas vestes novas, nós estamos com o sapato aí da preparação do evangelho, mas sabe o que está faltando, pastor? Diligência. Está faltando, irmãos, entendimento. Nós somos nécios. O que é nécio? Sem vontade de querer aprender da palavra, sem vontade, mas tempo eu tenho de sobra para muitas coisas. Quando eu acordo e vou levar talvez os meninos para a escola, é 6h30, irmão, as academias estão lotadas, cheias. Irmãos, preste atenção, nós estamos dentro da igreja, Jesus está voltando, mas muitos de nós, se não formos diligentes, se nós não vigiarmos, nós vamos ficar, mesmo sendo um povo escolhido, mesmo sendo esse povo que Deus falou assim, ó, eu vou ter uma noiva, eu vou casar com uma noiva, mas e aí, você vai estar nessa noiva? Você talvez vai chegar na porta e vai bater, ei, Senhor, Senhor. Quando você chega e fala Senhor, Senhor, mas você dá uma saída, presta atenção, vamos caminhar aqui só para você entender. Quando eles estão nesse momento lá dentro da casa, o texto diz que tem 5 diligentes e 5 imprudentes. As diligentes, elas são constantes. Sabe o que é constante? Sabe aquela pessoa que não fica oscilando? Ela é uma pessoa constante. Ela é uma pessoa que busca o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que tem relacionamento com o Senhor. Essas são as prudentes, as diligentes, as que buscam um conhecimento, as que buscam querer aprender. Mas tem 5 que é imprudente, essas são inconstantes. Tem momento, pastor, que ela está acordada, tem momento que ela dorme, tem momento que ela busca. Aí talvez alguém fale, o texto está falando assim, e elas foram comprar o azeite. Sim ou não? Vão e compram. Então tem um preço a se pagar. Tem um preço, irmão. Mas Jesus não falou lá. Ele não falou assim, ó. Seguinte, em João capítulo 1, versículo 16. Não, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Presta atenção. Elas estão cansadas, antes de sair para comprar nada. As 10 dormiram. As 10, as 5 diligentes e as 5 imprudentes, as 5 tolas, elas dormiram. Por quê? Porque nós estamos aqui, nós estamos fadados ao cansaço.
O pastor pode cansar, o líder cansa. Tem hora que você para e fala assim, não dá mais. Porque tem um grupo de pessoas que ao invés de ajudar, eles querem pôr as pessoas para baixo, querem derrubar, querem quebrar o ministério. É isso. Pessoas falando mal, não faz nada, mas se alguém faz, se levanta e fala mal, é usado, dá lugar para o inimigo. Não é porque está dentro da igreja que é salvo, que não dá lugar para o inimigo, que dá sim. É só você não vigiar. Porque se você não vigia, você não ora. Se você não ora, você entra em tentação. E se você entra em tentação, você cai na tentação. A Bíblia diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Mas só cai quem entra. E só entra quem não ora. E só não ora quem não vigia. Então tem gente aqui hoje que talvez não ora ao Senhor. Já faz uma semana que não ora ao Senhor, que não fala com Deus. Como que você vai ficar acordado? Como que você vai encher do azeite? Como? Me diga. Mas aí tudo bem. Se você está cansado, a palavra diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas continua o texto, não é só esse versículo não. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então não é só chegar a Jesus, tem que se parecer com Jesus. Não é só chegar em Jesus, você precisa imitar Ele. Sede manso e humilde, como eu sou. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas tudo bem, irmão, vamos supor, tudo bem, cansamos, estamos fadigados. Vamos nos pés de Jesus. Ele vai te dar virtude, Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar, Ele vai te dar azeite. Ele vai te dar azeite. O azeite, irmão, é o Espírito Santo. E aqui tinha 5 que tinha azeite sobrando, e tinha 5 que não tinha azeite sobrando. Elas pegaram no sono e começaram a dormir. Mas aí vem agora, compra, vamos comprar o azeite. Como é que se compra azeite? Porque o texto é bem claro, em João capítulo 1, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, de graça por graça. O azeite, na palavra do Senhor, ele está relacionado com o Espírito Santo de Deus. Quem tem um azeite, tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a lamparina dentro do tabernáculo, ela era colocada azeite. Era colocado azeite, enquanto tinha azeite tinha fogo. Enquanto tinha fogo tinha iluminação. Então o azeite é a presença do Espírito Santo. Porque a palavra nos diz que nós somos convencidos do pecado e do juízo ou da justiça por intermédio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo ser convencido do pecado ou da justiça se o ambiente não estiver claro. Se o ambiente estiver escuro, eu não consigo enxergar onde está o buraco, aonde está o erro, aonde está o problema. Mas quando tem luz no ambiente, a luz reflete e fala, ei Mateus, está errado. Ei Mateus, se arrependa. Ei irmã, ei irmão, mude a sua concepção. Por quê? Porque precisa de luz. Precisa de azeite para você entender aonde você está errando. Mas quando está tudo escuro, irmão, está tudo tranquilo e está tudo favorável. Está tudo tranquilo, está tudo favorável. Quando Jesus voltar, você não vai subir, você vai ficar. Mas aí, irmãos, quando a palavra fala, como que a gente compra? A gente não compra porque a gente recebeu de graça. E de graça você dá. A gente não compra azeite. Sabe o que a gente faz? A gente se esvazia de tudo que a gente tem, para que o azeite preencha o vazio. Quando você está vazio do mundo, vazio do eu, vazio do seu ego, quando você está vazio das coisas que te movem, as coisas que te influenciam, as coisas que te dão prazer, quando você está vazio dessas coisas,
o Espírito Santo de Deus começa a encher, porque ele não vai entrar no lugar que está ocupado. Ele diz assim muito bem claro: eu não divido a minha glória com ninguém. Então, irmão, eu vou falar uma coisa aqui hoje para você. Se você está colocando outras coisas, outras prioridades, outras coisas no lugar aonde que era para o Espírito Santo de Deus estar, infelizmente você não vai ter diligência. Porque o pastor Tito pregou no domingo que a diligência, a inteligência, o conhecimento, a sabedoria provém de Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, se nós não esvaziarmos do seu eu, do ego, das coisas que te movem, que te empurra, te impulsiona. Ei, o pastor estava dando um testemunho, ele falando que a igreja, ele se reunia para uma reunião e eles oravam 50 minutos. Ele orou 50 minutos com a igreja. A igreja lá na Coreia do Sul, o pastor chama Paul. Eu não sei o nome, é Paul Chon-Yun, um negócio assim. Eu esqueci agora. A igreja dele tinha 800, ele morreu em 2021. Tinha 800 mil membros. Ele orou durante 50 minutos. E ele ia dar uma palavra para os pastores. E a palavra que ele liberou para os pastores foi 4 minutos. Hoje, se fosse uma reunião no Brasil, nós orávamos 4 minutos. E ele ia falar algumas coisas aí durante 50 minutos. Em outra ocasião, esse mesmo pastor, ele recebeu uma ligação do presidente da Coreia, querendo falar com ele. A secretária atendeu e falou: ele não pode te atender, senhor presidente. Falei: como ele não pode me atender? Ele tem que me atender. Ele falou: não, ele está falando com Deus, ele está orando, ele está no momento de oração, ele não vai atender o senhor não. Desligou bravo, o presidente desligou bravo. De repente, passou um tempo, ele liga de novo: como que você não me atendeu? Ele fala assim: eu estava falando com alguém muito mais importante do que você. Hoje, se nós não orarmos, se nós não buscarmos, não tem como ter azeite. Azeite não vem do nada. Azeite não vem em movimento emotivo. Não é porque alguém fala bonito e você chora que está derramando azeite, não, irmão. O azeite, ele vai vir quando você dobrar o seu joelho no chão. O céu vai ouvir a sua oração. A oração é intimidade. A oração não é você chegar lá e falar: Senhor, Senhor. Aí ele vai virar para você. Por quê? Porque elas saíram para comprar. Quando ela saiu, o noivo voltou. E quem quer dar uma saidinha? Não, eu vou dar uma saidinha, é um adultério. Eu vou dar uma saidinha, é uma droga. É isso, é aquilo. Não, eu vou beber só um pouquinho, não dá nada. Vai dando saidinha. Você perde o quê? Intimidade. Porque você vai falar: Senhor, Senhor. Ele fala: eu não te conheço não. Eu não te conheço. Porque quem não leva a sério, quem não se prostra para adorar, quem não se prostra para ingratidão ali, gratidão ao Senhor, chora por outras coisas. E a palavra, irmão, vem nesse momento quando elas estão ali dormindo, tem alguém que grita. Então entendemos que nesse ambiente não são todos que estão dormindo. Nesse ambiente não são todos que dormem. Tem alguém ainda que está clamando. Tem alguém ainda que está clamando. E diz a palavra, diz o texto aqui, e tendo elas ido comprá-lo, chegou aqui, vamos aqui no versículo aqui, mais à meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo assim, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Hoje em dia, irmãos, esta mensagem não é mais pregada, porque as pessoas não querem ir para o céu. As pessoas não querem se casar e ter um relacionamento íntimo com Cristo. As pessoas querem usar a Cristo, querem usar Cristo para que Ele seja beneficiado. Mas eu venho dizer para você que Cristo vai ter um casamento, que Cristo vai se casar, mas somente com os diligentes.
diligente, somente com aquele que busca, somente com aquele que tem azeite, somente aquele que tem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que ilumina, o Espírito Santo é a tocha que não se apaga, é o Espírito Santo que te dá consistência, que te dá irmão, ele te dá continuidade no ministério. O Espírito Santo é que não deixa você fracassar, é o Espírito Santo que não deixa você cair no meio do caminho e parar. Tem muita gente dentro da igreja hoje, irmão, parado, não pecou, não fez nada, está com as vestes, está com a sandália, está com o anel, mas está parado, está dormindo, está sem reserva. A reserva é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo não pode se apartar de nós. O Espírito Santo tem que dormir, andar, caminhar, acordar do meu lado, estar comigo em todas as minhas decisões. O Espírito Santo é o que te traz luz, é o Espírito Santo que é o azeite, é o Espírito Santo que te ilumina, e aí você consegue enxergar. Por isso que a palavra fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Se você não busca o Espírito Santo, você está cego, está perdido, está machucado. Mas eu venho dizer uma coisa para você, irmão: ainda há tempo, o noivo ainda não voltou, mas ele está à porta, ele está voltando. Ainda tem gente clamando, e hoje eu e você podemos talvez estar dormindo, talvez estar parado com a botija sem azeite, mas Deus vai renovar a botija de azeite hoje. Hoje Deus pode renovar o seu ser. Hoje, se você se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu: ei, sararei a vossa terra. Eu vou mandar o Espírito hoje, irmão. O Espírito Santo está aqui. Mas eu digo para você, irmão, nós precisamos entender a palavra, entender a mensagem, acordar, porque o tempo é um tempo final. Jesus está voltando. Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 20, diz assim: Efésios é uma carta de Paulo aos irmãos desta igreja. Diz assim: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, não como pessoas nécias. O que é nécio, irmão? Pessoa que não quer aprender, que não quer ouvir. É aquele filho que você fala: filho, acorda para ir para a escola. Pai, não, eu quero dormir, deixa eu dormir. Filho, acorda, porque o dia de amanhã você precisa ter diligência, você precisa ter responsabilidade, porque depois não dá para chorar, pastor Arnaldo. Depois não tem como. Você pode chorar, é melhor você chorar hoje, irmão. Chora na presença de Deus. Você vai ficar, irmão, por quê? Não, porque eu estou dormindo, eu não quero fazer nada, eu quero dormir. Vira para lá, sai daqui. Depois é tarde demais. Mas o texto continua: não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Sabe o que é remindo o tempo? Coloca aí, varão. Efésios capítulo 5, versículo 15 ou 16. Remindo o tempo. Remindo, isso me chamou a atenção. Remindo o tempo significa o seguinte: diligência, dar importância ao que realmente merece importância. Remindo o tempo significa: organiza o seu tempo, pastor Arnaldo, pastor Ciro. Organiza o seu tempo para aquilo que realmente tem valor na sua vida. Organiza o seu tempo, irmão Osmaí, para aquilo que realmente tem valor na sua vida. O problema, irmão, é que nós estamos colocando muitas coisas na frente de Deus. Eu não estou falando de você vir no culto todos os dias, não. Não é isso que eu estou falando, porque muita gente que vem, o sepulcro é bonito por fora, mas por dentro é podre. Eu estou falando do seu coração com Deus. Eu estou falando do seu tempo de devocional todas as manhãs. A lenha é você que coloca, não é o pastor.
Entenda que você não é mais ovelha, você é noiva. Tem gente achando que ainda é ovelha. Tem gente que achando, eu estou dodói, vem cá pastor me visitar. Irmão, é você que está doente, vem para o hospital. Não dá mais, irmão, para ficar pregando, para massagear seu ego. Porque amanhã Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, e eu vou subir em nome de Jesus. Chegou, irmão, acabou o tempo, acorda, tem alguém clamando, tem alguém gritando: o noivo vem. O noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está voltando. O arrebatamento virá, irmão, é algo que não tem como, está decretado no céu. Jesus vem buscar a sua noiva e vai ter uma festa com a boda do Cordeiro, e eu quero fazer parte dessa festa. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus poderoso. Atos capítulo 2 versículo 38 diz assim, ó: e disse Pedro está pregando agora. Pedro virou para a galera e falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Irmão, não tem pecado aqui dentro dessa casa que não tem perdão. Mas tem gente que fala assim: nossa, eu não dou conta de orar, pastor, porque quando eu vou orar, o inimigo afronta dentro de mim, fala que eu sou errado. Irmão, você pode ser o maior dos pecadores, Jesus te ama, Jesus te amou, mas Ele está falando aqui: ei, arrependa, ainda é tempo, porque se você se arrepender, você vai receber o azeite. Você vai receber o azeite. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele só vai se comunicar através do Espírito. E se você perder essa comunicação, você não vai saber onde você está. Você está perdido, você está dormindo, ou você está morto. Mas ainda é tempo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O azeite é o Espírito Santo. O azeite ajuda a gente a ver o caminho, ilumina o caminho. Ei, incendeia o caminho. Aí sabe o que você vai ver no caminho? Quando a luz está bonita, você vai começar a enxergar: a conduta sua está alinhada com o céu, os seus valores estão alinhados com os valores de Deus, os seus princípios estão alinhados com os princípios de Deus, o seu caráter é de uma pessoa cristã. Ei, você está entregando realmente o caráter de Jesus, os frutos do Espírito, irmão, não é os frutos, mas o fruto do Espírito, que tem 9 características. Você tem isso, você tem exalado isso, porque quando nós caminhamos na presença de Deus, nem a porta do inferno prevalece contra a igreja do Senhor, contra a noiva do Senhor. Quando a presença de Deus está no meio, tem bênção e tem vitória. Aleluia! Mas eu vou ler um texto aqui, irmão, que está em Josué capítulo 7, versículo 10 ao 13, diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim, o teu rosto está ali? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Eu não vou ler mais, mas eu vou contar o contexto. Josué foi para uma batalha, eles começaram a perder nessa batalha. Alguém pegou algum objeto da casa lá de quem eles estavam, um objeto consagrado, e levou. A ordem não era para pegar, mas Deus é claro na sua palavra: Israel pecou e transgrediram a minha aliança. Aí ele continua: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Não serei convosco. Levanta-te
santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema no meio de vós. Aqui aconteceu o seguinte: Deus falou: tem pecado no meio do povo. E se tem pecado no meio do povo, eu não sou com o povo. Aí você fala assim: mas é injusto. Um vai pagar pelo erro do outro. Irmão, com Deus é isso. Você não é igreja sozinho, você não é noiva sozinho, nós somos um corpo. Eu e você somos um corpo. E se tiver pecado no meio, o corpo padece. Se tiver um membro da sua mão aí com uma eczema, gera febre no corpo todo. Se tiver uma unha encravada, o corpo sente. Mas eu digo algo para você: o Espírito Santo, através da oração, igreja dormindo não tem solução, mas igreja orando, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmão, é muito claro, eu não tenho tempo para continuar, é 9:11, mas a palavra é clara. Eu e você estamos dentro de um ambiente de santificação. Eu e você estamos dentro de um ambiente de uma nova aliança. Eu e você foi nos dada vestes novas. Eu e você foi nos dado um azeite, para que eu e você cuidássemos do nosso azeite. O azeite que Deus me deu, eu não posso dar a ninguém. Eu tenho que cuidar do meu azeite, pastor Mateus. O azeite que Deus derramou sobre a minha vida não tem como eu dividir. Nem se eu quiser, não tem como. Talvez alguém vai falar assim: vem aqui, Marcos, vem aqui, Marcos. Aí talvez você já viu em algum lugar. Aí vem um pastor e fala assim: segura aqui minha mão. Eis que recebe o Espírito Santo que está na minha vida. O Espírito Santo entra na vida. Não, mano. Só vai entrar o Espírito Santo se houver arrependimento. Não tem essa de transmissão, obrigado. Não tem essa de transfusão de Espírito Santo aqui não. Eu não posso dar o meu azeite para ele, e nem você vai dar o seu azeite para mim. Sabe o que eu tenho que fazer? Comprar? Não, porque é de graça. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso limpar o arraial, tirar o que não agrada a Deus. Eu vou tirar lá da minha casa aquilo que não agrada a Deus. Dentro da sua casa hoje tem alguma coisa que está agradando a Deus ou desagradando a Deus? O seu falar, o seu caminhar, o seu agir, a sua atitude com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu marido, com a sua esposa. Ei, irmão, o que é que nós estamos fazendo que desagrada a Deus? Hoje a palavra está vindo ao nosso encontro, Tem pessoa que está no lugar certo, tem pessoa que está no lugar certo e faz a coisa errada, pastor. Eu não tenho tempo, mas vou só citar. Ofni e Finéias era filho do profeta Eli. Os dois eram sacerdotes. 1 Samuel capítulo 2, você lê, você vai encontrar a história dos dois. Os dois eram sacerdotes. E o que eles faziam? Eles comiam a oferta, o sacrifício que era para ser feito para Deus. Eles faziam o sacrifício, eles faziam a liturgia, pastor. Eles iam no culto, eles acendiam o altar, acendiam a tocha, mas eles comiam o que não era para comer. Irmão, Deus é detalhista e Ele não mudou, viu? Ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Aí eles faziam isso, sacerdote, dentro da casa, oferecendo sacrifício. Olha que maravilha, estou salvo, glória a Deus. Mas também em 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos mais um dentro do tabernáculo, que se chamava Samuel. Um jovem Samuel, que ouviu a voz: Samuel. Aí ele foi correndo para o profeta Eli: Eli, você me chamou? Durante 3 vezes ele foi e ele falou: vai dormir, rapaz, eu estou dormindo. Na terceira vez, quando chega no profeta, o profeta fala: eu entendi,
quem está te chamando. Porque um dia o profeta Eli teve azeite. E quando um dia a gente tem azeite, a gente vê a luz, nem que se por um momento. Talvez tenha alguém aqui que já viu a luz em algum momento na vida, mas deixou de ver. Mas ainda há tempo. Aí ele viu, ele falou: Samuel, Deus está te chamando. Quando você ouvir a voz pela quarta vez, aí você vai falar assim: eis-me aqui, Senhor. O garoto estava no mesmo ambiente que Ofni e Finéias, que o profeta Eli. Nós estamos no mesmo ambiente, sim ou não, irmão? A palavra está vindo do céu: arrependei-vos, porque o noivo vem aí. Um ouviu e respondeu, outros não ouviram, fazendo sacrifício, o outro obedecendo. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque o que Deus está olhando não é o que as suas mãos fazem, porque muitos espíritas estão fazendo muita coisa, muito mais do que a igreja evangélica. Mas o que Deus está olhando não é o que sua mão faz, é o que o seu coração está entregando. Então, irmão, quando você for dar uma oferta aqui na igreja, não dê não, se não for de coração, porque Deus não recebe. Sinto muito. E se você não é fiel para dar dízimo e oferta na casa do Senhor, que é um lugar santo, um lugar onde você vai ter entendimento e graça e misericórdia e bênçãos do altar do Senhor, se você não entendeu isso ainda, não dê. Dê lá na lanchonete, dê lá no exame que você vai pagar, dê lá na oficina que você está arrumando seu carro, mas não dê na igreja não, tá? Dê com o coração, porque Deus não está vendo a sua mão, Deus está vendo o seu coração. Amém? Irmão, a palavra de hoje: arrependei-vos, porque o noivo vem aí.